Muito bem, boa tarde a todos e todas. Vamos dar seguimento então aos trabalhos. Eu sou a professora Elisane Malck. Eu gostaria já de pronto então, para nós aproveitarmos o máximo possível a contribuição dos nossos convidados, já então convidar esses participantes desse novo painel. A doutora Maria Silvia de Oliveira, presidente do GLE10, Instituto da Mulher Negra, por gentileza. A doutora Simone Henrique, mestre e doutoranda em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP. A doutora Juliana Costa Hashimoto Bertin, advogada da Pastoral do Povo da Rua. Dr. Eliel Silva, advogado do CIDH, Comunicação, Justiça e Direitos Humanos, do Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares. Muito bem. Antes de nós começarmos, eu só gostaria de dar um aviso institucional a pedido da organização, que os participantes precisam também assinar a chamada agora à tarde, tá? Que está aqui, acho que em cima da mesa, correto? E que os certificados, é preciso assinar tanto manhã e tarde, né? Então, aqueles que já assinaram amanhã, por favor, assinem novamente à tarde, e que os certificados serão encaminhados por e-mail, tá bom? Muito bem, então, já de pronto, eu gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, então, à doutora Maria Silvia de Oliveira, para a sua exposição. Sim. Por favor, se quiser utilizar esse aqui, Boa tarde, então, a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer o convite para toda a turma aí da Clínica de Direitos. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa, uma surpresa estar aqui com o Eliel, né, do Gajop, enfim, cumprimentar a todos. Falar um pouco da atuação do GLE10 e de como nós chegamos na Coalizão Negra por Direitos, né? Então, o GLE10 é uma organização feminista negra, né? É uma organização fundada por mulheres negras em 1988, que se posiciona em defesa de negras e negros em razão das desvantagens e discriminações no acesso às oportunidades na sociedade brasileira. E a nossa missão política institucional é exatamente a luta contra o racismo e o sexismo, e principalmente uma atuação para a valorização e promoção das mulheres negras de uma forma particular, por ser a parcela da população que sofre mais desvantagens, enfim, estão na base da pirâmide. Nós temos um programa de direitos humanos que articula essas questões de gênero e raça e se constitui um instrumento de visibilização dessa dimensão racial na exclusão social e consequentes violações de direitos no Brasil. Em 1992, aproximadamente, nós fundamos dentro de GLE10 e por esse programa de direitos humanos, criamos um departamento jurídico, uma assessoria jurídica, que é o SOS Racismo, né? E para essa assessoria a gente tinha como visão tensionar o nosso sistema jurídico sobre a lei, principalmente a Lei 7.716, de 89, à época, né?
e entender como o judiciário se posicionaria a partir das demandas, né, judiciais nessa área. E nós percebemos que, na grande maioria das vezes, esses processos são arquivados, a questão de racismo é desqualificada para injúria racial, e aí, quando ele é desclassificado, você já perdeu o tempo de entrar com a representação. Enfim, uma série de mecanismos que acabam sendo utilizados para desqualificar e para descaracterizar as práticas racistas. E o doutor Adilson Moreira, que já esteve aqui, dividi com ele mesa algumas vezes, tem um trabalho muito interessante exatamente sobre isso, que é o racismo recreativo, né? Ou seja, ele analisou uma série de decisões judiciais relativas à questão de práticas racistas, e na grande maioria das vezes, quando o processo chega a algum termo, as pessoas são inocentadas porque o judiciário entende que aquilo foi uma brincadeira, enfim. O objetivo desse departamento era exatamente receber denúncias de discriminação racial, orientar as vítimas, né, sobre com provas, testemunhas, enfim, introduzir no processo judicial a discussão político-jurídica da questão racial no Brasil, né, contribuir para a formulação de legislação específica, estimular a criação de outros serviços de atendimento jurídico pelo país. Bom, por conta disso, depois de algum tempo, a gente percebeu que a demanda era muito grande, né, dos casos de discriminação racial que nós atendíamos, que os resultados não eram satisfatórios, né? Então nós decidimos, a partir do ano 2000, utilizar apenas casos muito emblemáticos de práticas racistas no Brasil, e a partir daí levar esses casos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia dos casos que nós atendemos nos últimos 25 anos, né, a gente tem 545 casos atendidos, né, de discriminação racial, de práticas racistas. Desses 545 casos, 477 foram atendimentos que a gente podia atuar na esfera criminal, né? E 68 casos que a gente entendeu que poderia levar para a esfera civil. E aí, desses casos, por exemplo, dos 477 casos que foram para a área criminal, nós tivemos êxito em apenas 27% deles. Bom, por conta dessa nossa atuação, esse projeto, né, tomou uma outra dimensão, como eu falei, a partir de 2001, e aí nós passamos a atuar em casos individuais, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também com audiências temáticas. E aí, nesses casos, nós fazemos a articulação com outros países da América Latina, né? Então, nós fazemos parte de uma rede de advogados latino-americanos, né? O Dr. Rodney, ele representa o GLDES nessa rede, e aí, em conjunto com países como Chile, Colômbia, Panamá, Uruguai, Argentina, nós apresentamos casos que são que abarcam as questões raciais também para a população da América Latina, para os afro-latino-americanos e caribenhos, tá? E a gente também tem uma atuação junto à Organização das Nações Unidas. Em 2016, especificamente, nós apresentamos um dossiê sobre as violações de direitos humanos das mulheres negras no Brasil, a partir de dados oficiais
né, dos órgãos oficiais, nós organizamos esse dossiê junto com a organização Crioula. O dossiê se chama A Situação dos Direitos Humanos das Mulheres Negras, Violências e Violações. E lá nós elencamos uma série de casos que nós entendemos que são graves violações de direitos humanos para as mulheres. Então, desde violência doméstica, né, até os casos de LGBTfobia, e a gente elenca alguns casos, apresentado esse dossiê para a senhora Margareth Macaulay, que é a relatora para assuntos de afrodescendentes e mulheres da Corte Interamericana, nós conseguimos que ela viesse para uma série de audiências públicas no Brasil, que aconteceram no período de setembro e outubro de 2016, e a partir daí a gente envia relatórios, né, com complementações sobre o que vem ocorrendo com essas mulheres aqui no Brasil. A partir dessa experiência, dessa expertise do GLE10, em janeiro de 2019, após esse governo tomar posse, mais especificamente em fevereiro, né, Eliel, quando nós vimos as políticas legislativas que estavam sendo adotadas por esse novo governo e que isso impactaria negativamente a população negra, nós fomos convidados a participar da Coalizão Negra por Direitos, que é exatamente o que pediram para mim comentar aqui, né? Essa coalizão, ela nasceu exatamente por conta dessas políticas legislativas. A primeira que nós tomamos conhecimento e que esse coalizão começou a atuar era sobre um projeto de lei que queria extinguir o sistema de cotas, né? Revogar a lei de cotas. Depois disso, logo em seguida, nós tivemos notícia do pacote anticrime do Moro. E aí, por conta desse pacote, nós estivemos no Congresso Nacional para uma articulação junto aos deputados mais progressistas, com os parlamentares com os quais a gente pudesse dialogar, e escrevemos um documento de denúncia para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, solicitando uma audiência para expor a gravidade que esse pacote representava para a população negra. A denúncia foi aceita e no dia 9 de maio nós estivemos na Jamaica para uma audiência temática sobre esse pacote. E nós fomos numa comitiva de 14 pessoas, né? E até por conta dessa aproximação que nós já tínhamos com a Margareth Macaulay, então, nós conseguimos uma reunião com ela um dia antes da própria audiência temática. E aí nós levamos, por exemplo, os vídeos que foram produzidos no Rio de Janeiro, dos helicópteros, né, sobrevoando determinadas regiões do Rio de Janeiro e atirando para baixo, e a questão dos spinners, enfim. Então, nós fizemos meio que um meio de campo, né, antes da audiência pública, porque a gente sabia que não haveria tempo suficiente, porque o tempo é muito curto para as audiências, para a gente poder mostrar o que realmente estava acontecendo no Brasil. E foi, assim, muito emblemática, tanto a reunião que nós tivemos com ela de forma apartada, né, só nós brasileiros, como o que aconteceu no dia da audiência, inclusive com 4 representantes do Brasil tentando defender o indefensável, né? Para falar das questões raciais dos programas que esse governo estava pensando para a população negra, eles mandaram acho que é Sandra Terena o nome dela, que é a nova coordenadora da CEPIR, né, que não é mais CEPIR, mas enfim.
E assim, foi constrangedor para eles, né? Porque mandaram a Sandra Terena para fazer uma fala a respeito das ações afirmativas que esse governo vinha adotando, falácias. Mandaram uma moça que, muito provavelmente, alguma estagiária, até pelo grau de conhecimento que ela não tinha do pacote, né, para defender o pacote do Moro. Tinha um coronel, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, faz parte do governo e que trata das questões de direitos humanos de forma representa, né, o país lá fora nessas questões. Depois que nós falamos, denunciamos, né, nós procuramos levar para a mesa, para a audiência, pessoas que efetivamente sofreram violações de direitos humanos. Então tinha uma mulher de Salvador que teve o filho assassinado pela atuação policial em Salvador, a irmã da Marielle Franco, a Aniele Franco, para falar da morte da irmã, a Gisele, que atua salvo engano, na favela da Maré. Eu não vou, desculpa, não me lembro agora exatamente, mas ela que inclusive levou os vídeos para mostrar sobre essa incursão dos helicópteros e dos spinners nas favelas, né? E a comunidade que ela mora é uma das comunidades afetadas por essa atuação do Estado no Rio de Janeiro. Quanto tempo eu tenho? Sim. E uma mulher, a Sandra, de um quilombo, para denunciar a situação de Altamira, né, por conta da instalação daquela base militar e de lançamento de foguetes lá. E eu falei sobre a questão da violência contra a mulher, violência doméstica, enfim. E ao final, só para finalizar, que o meu tempo está acabando, a presidente da mesa, que no geral não costuma se manifestar, não é? Nessas audiências, eles ouvem as duas partes, depois fazem uma manifestação por escrito. Elas disseram que elas estavam horrorizadas com o que elas estavam ouvindo e que elas tiveram a oportunidade de ver por conta do vídeo, e que se o ministro da Justiça brasileiro precisasse de uma ajuda técnica para escrever um projeto de lei que tratasse de segurança pública, porque é o que eles alegam, né? Que esse pacote de crime é um pacote de segurança pública, dentro dos estándares de direitos humanos, que eles poderiam disponibilizar alguns técnicos para acompanhar a escrita dessa legislação. Então, para a gente ter uma ideia do que significa isso, né? Mas, enfim, nós continuamos atuando. Estivemos em setembro em Genebra e em Washington, porque teve um período lá para denúncias, né, de violações de direitos humanos, porque não é só o pacote anticrime do Moro, né? Eles estão fazendo uma série de mudanças legislativas que a gente sabe que vai impactar muito negativamente a população negra. E, na nossa percepção, o que eles estão fazendo é tentar legalizar o extermínio e o genocídio da população negra, né? Porque agora, no começo da semana, no final dessa semana, o presidente da República apresentou um novo projeto de lei, não é, para criar excludentes, enfim, para que policiais militares não sejam mais incriminados, né, ou processados, ou enfim, quando matarem pessoas em confrontos policiais, né? Então, é o que a gente está tratando aí de licença para matar. Então, é essa a atuação da Coalizão Negra por Direitos, que começou com 60 organizações, e hoje já temos mais de 100 organizações atuando nessa articulação para fazer essas denúncias, né? Conseguimos, a partir disso, conversar com a Patrícia Hill Collins quando esteve aqui no Brasil, conseguimos fazer
uma reunião separadamente com a Angela Davis, para que ela nos ajude a fazer essas denúncias internacionais e engrossar, né, a nossa atuação, principalmente nos Estados Unidos. Lá em Washington, o Douglas Belchior conseguiu conversar com parlamentares negros, porque era uma semana que eles se reuniam lá no parlamento para algumas questões, e fizeram vídeos denunciando o que vem acontecendo aqui. Semana passada eu recebi um e-mail também de uma organização americana, que eles fizeram uma nota, né, uma nota de repúdio, vamos dizer assim, em apoio à coalizão, e também se engajando nessa luta contra o que vem acontecendo com a população negra aqui no Brasil. Então, assim, é isso, a gente vai continuar lutando, continuar fazendo essas denúncias. Nos próximos dias 29 e 30, nós faremos um seminário aberto, vai acontecer na Ocupação 9 de Julho, na Rua Álvares de Carvalho 416, estão todos convidados, e vamos traçar aí uma atuação política, enfim, para que a gente possa denunciar todo esse estado, né, de coisas que vem acontecendo no Brasil nos últimos 3 anos, e muito mais intensamente aqui nesses 11 meses de governo desse inominável. É isso, muito obrigada.